Vamos ler em São Mateus, capítulo 6, verso 9 até... Aonde foi anunciado? Até o 15. Até o 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Aí Jesus continua dizendo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Quero destacar o versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus amado, Pai bendito, nós precisamos mais da tua palavra do que de qualquer outra coisa nesta vida. Nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós estamos aqui, nós nos alegramos, nós sorrimos, nós nos aborrecemos, nós somos feridos, nós também choramos, e por isso somos uma família do Senhor. Por isso podemos ter o Senhor como nosso Pai. Queremos ser corrigidos, queremos ser exortados, como também consolados, curados, libertados. Queremos ser agradecidos, queremos falar mais das boas coisas do que das más coisas. Queremos falar daqueles benefícios que o Senhor tem feito por nós e dizermos: bendiz, ó minha alma, bendiz o Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, pois é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem te redime do mal. Que beleza, Senhor, que maravilha! Homem que passou pelas experiências tão amargas como passou, pôde exclamar assim com sua alma: em nome de Jesus Cristo, perdoa-nos, ó Pai. Faça deste culto um culto, ó Deus, de libertação de almas, libertação de mentes, que as pessoas possam deixar o mal e apegar-se ao bem. Deixar o mal não significa apenas deixar o fumo, o álcool e outras coisas más, socialmente falando. Deixar o mal, aquela doença na cabeça, aquela doença, aquele complexo, aquele trauma, aquela coisa que molesta dia e noite. Deixar aquilo ladrar simplesmente como um pequeno velho cão, que não faz mal algum. Ladra, pequeno velho cão, em nome de Jesus Cristo. Não te dou confiança, diga para ele: não te dou confiança, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, aleluia. O povo, a multidão que está esperando ouvir um homem, não deve ouvir aquele homem falar de fraquezas. Há muitos pregadores que estão habituando-se a isto. Parece que aquilo ajuda a demonstrar uma humildade, uma submissão para ser usado por Deus. E nós temos, às vezes, pregadores que começam tão, assim,
numa linguagem bastante familiar, tão acovardados, e depois, logo em seguida, que ele sente e recebe o sucesso da coisa, então ele, ou eles, ou nós, achamos que a plataforma está pequena, o tempo não dá mais, e eu teria muitas outras coisas ainda, e ficamos valentes. Mas o certo é olhar para o povo, e eu não tenho que dizer que sou homem, que sou fraco, que sou humano, sujeito às mesmas paixões, porque todo mundo sabe disso. Eu não tenho que dizer que sou um Deus, um super-homem, porque todo mundo sabe que não se trata disto. Mas nós temos que nos apresentar olhando para o povo. E com segurança. O povo tem que ver segurança no pregador. Porque, na verdade, existe um sentido, uma importância muito grande na vida, ouvir uma pregação, participar de um culto. Tem significado. É importante. Eu tenho lutado com isso, às vezes sozinho. Lá para o mato, às vezes eu penso, qual é o significado de uma reunião? Por que sair de casa? Por que trazer filhos? Por que lançar mão de recursos? Às vezes parcos, para estar numa reunião, estar na igreja, ouvindo. Mas logo vem a grandeza do sentido da coisa. Porque quem fala também ouve. E nós não podemos dizer que Jesus tem razão, tinha razão. Eu conheço um título de um livro que diz, e a Bíblia tinha razão. Que razão? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia está certa. E Jesus está certo, profundamente, como Deus, em afirmar, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. As pessoas se alimentam de palavras, palavras cantadas, palavras faladas. Elas se extravasam ao falar. Quanto mais fala, mais sai a depressão, acaba com a depressão, pelo menos momentaneamente desabafa. Elas querem ser ouvidas, e elas querem ouvir. E por isso a televisão ganhou um terreno na terra, no globo. Um terreno que significa realmente um pequeno Deus. Ela está implícita na profecia de São Paulo, o Deus deste século. Ela é encabeçada, a mídia encabeça todas as profecias. Não tenho dúvida disso. Ninguém tem nada contra, porque mesmo adiantaria alguma coisa estar contra esse monstro trino? Não. Só quando as coisas forem invertidas e que todos os poderes, todas as leis caírem nas mãos do Criador delas. Porque elas são leis que Deus criou, que Jesus criou, que o Verbo criou. Como administrar a sua vida sem se tornar uma vítima do Deus deste século?
como administrar a sua salvação de costas viradas para o Deus deste século. É quase que ser um Daniel dentro de uma Babilônia, ser um Sadraque, um Misaque, um Abednego dentro de uma Babilônia, ser um José no Egito, ser um Moisés no Egito, no palácio, no reinado de Faraó. Agora, vontade é, sem dúvida, a maior força que foi colocada à disposição do homem. O pensamento de Deus, nós ouvimos já hoje sobre o pensamento de Deus. O pensamento de Deus, como soberano que é a expressão de sua vontade. Deus realiza todos os seus pensamentos. Deus realiza todos os seus pensamentos. Para começar, você estava no pensamento de Deus desde antes da fundação do mundo. Portanto, você estava na vontade de Deus. Deus não tem uma vontade que não se cumpra. Não é como o pobre homem que tem tanta vontade mas não pode. Coitado, lutou a vida toda, mas nunca conseguiu cumprir a sua vontade. Ora, vamos ver que vontade é aspiração, vontade é anseio, vontade é desejo, vontade é capacidade de escolha, de decisão. Quando se trata da vontade de Deus, é soberania, é minha vontade. Daí então, a grande oração do Getsêmani: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Que oração tremenda! Ele tem um derrame de adrenalina, com pílis, insulina, e isso trouxe um desespero tão grande que ele suou sangue. Ele caiu em expectação, numa expectação tão terrível, que tudo que podia derramar, que pode derramar dentro de um ser humano, no estômago, no sistema estomacal de um homem, derramou tudo, todos os ácidos. E ele estava numa fome tremenda, muito mais do que os 40 dias. Dali então saiu aquela oração: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha, mas sim a tua vontade. A ignomínia, a solidão, o desespero. E ele sabia previamente que ele seria totalmente abandonado. Foi a sua última oração
como Deus encarnado, sofredor. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? Deus havia fechado a cortina para ele, porque só assim poderia cumprir a sua oração no Getsemane. Só assim ele poderia cumprir a sua vontade. Agora, irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, corpo do Senhor Jesus Cristo. Há uma declaração do apóstolo São Paulo. Quando ele diz que ele carregava as aflições de Cristo. Ele carregava as marcas de Cristo. E nós vemos a sua história, os seus passos, o seu sofrimento para cumprir um ministério que era um apostolado especial para os gentios. Ele teria que romper barreiras. Ele teria que navegar, porque aquela era a vontade de Deus. Ele carregava escrito no seu coração aquilo que ele escrevia para as suas igrejas. Ele carregava escrito em seu coração aquilo que ele pregava para o seu povo. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso estava nele, naquele navio. Ele teria que ir para Roma, como foi, onde Pedro nunca pisou. É uma mentira muito grande dizer que tem os sinais dos pés, as marcas dos pés de Pedro num determinado lugar ali em Roma, numa determinada escadaria. É uma mentira descarada. Pedro nunca foi a Roma, porque essa não foi a vontade de Deus, que Pedro fosse apóstolo para os gentios. A vontade de Deus não foi Matias no lugar de Judas. Essa foi a vontade da igreja. A vontade de Deus foi Paulo, o então Saulo de Tarso. Agora, Deus transformou em vontade, não em um complexo de sofrimento, mas é uma vontade de dar a vida no ministério. Eu não tenho nada por precioso em minha vida. Ele, para exemplo nosso, principalmente os pregadores, me deu um tempinho para isso. Ele disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 22 em diante: e agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela.
dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Direto, ministério recebido direto, não foi por terceiros, ministério que não teve usurpar de ninguém, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Essa vontade tornou-se parte do caráter de Paulo. E isso foi transmitido para a sua igreja. E isso tem sido transmitido para a igreja através dos séculos. Essa vontade de servir a Deus. Essa vontade de ser uma cristã. Essa vontade de ser um cristão. Esse tédio, essa tristeza que vem na nossa alma, segundo Deus. Porque pela nossa vontade, pela vontade de Deus em nós, que Ele inspira em nós, nós não teríamos praticado aquilo, não teríamos falado aquelas coisas, não teríamos comportado daquela forma. Você tem que ter esta certeza que Deus implantou pelo Espírito Santo esta vontade que você tem, esse desejo que você tem, essa aspiração que você tem, este anseio que você tem, esta escolha que você tem feito, essa decisão que você tem tomado, Ele tem posto no seu coração. E todo o sofrimento que a igreja tem neste dia não é cadeia, não é falar mal de mim. Eu estou ligando que vão falar de mim. É não satisfazer, não corresponder com esta vontade, essa vontade que Deus pôs no meu coração, de ser um irmão para meus irmãos, ser um ministro para os ministros. Ser um cristão em todos os aspectos, em todos os sentidos. Há desespero maior do que este? Há sofrimento maior do que este, minha irmã? Você não entende o porquê daquela tristeza. Paulo disse: a tristeza segundo Deus. Segundo Deus. Jesus disse: o mundo se alegra e vós tendes tristeza. O cocheiro de Torre, no tempo dos avivamentos de Gales, pela Europa, disse: Torre, o que é isto? O que significa isso? Que coisa tão diferente é esta? O povo está se alegrando, você está chorando. O povo está em festa, Torre.
e você está chorando. Que diferença existe com você e o povo? Não estava chorando, porque sabia que aquele povo estava perdido. Sorrindo, alegrando, pulando, dançando, bebendo, comendo, edificando. Pergunta a Jeremias por que ele é chamado o profeta chorão. Você não compreende nunca o choro daquela mãe. Só quando você se converter, jovem. A minha mãe se tornava tão cansativa, tão enfadonha às vezes, com seu choro. Nós temos uma profundidade sobre a vontade que enquadra em um dos segredos dos 7 trovões do Apocalipse, que é o fundo que clama o fundo. O clamor que existe dentro do âmago da pessoa. E você tem que saber que Deus vai te julgar pelo desejo do seu coração, pela vontade que você tem. Pode estar certa disto. Porque a igreja está muito longe de onde deve estar. E ela tem que sentir vontade de retornar. Israel, o Egito, veja só, Moisés não foi levantado para massacrar o Egito, para inverter o quadro no Egito, fazer uma mudança política e colocar Israel no palácio. E em contraposição, colocar os egípcios para amassar barro. Não, não foi isso. Deus não vai inverter essa situação. Pode estar certo, meu filho, minha filha. Ele não vai inverter a situação do mundo, da terra. Ele não vai fazer, definitivamente, desse Egito um servo seu, para amassar barro para ele. Não, essa não é a sua vontade. Isso não está no seu programa. Israel tinha que sentir vontade de voltar. Voltar para a sua terra. Desejo, vontade, clamor. O fundo havia de clamar. Queremos voltar para a nossa terra, de onde nós viemos. Jacó estava bem onde estava, foi muito bem sucedido com seus negócios, com suas trapaças, mas o fundo clamava. A vontade estava lá dentro. Hei de voltar, ainda que tenha que enfrentar o meu irmão, ainda que tenha que enfrentar a morte, mas eu tenho que voltar. Eu fui para Brasília em 57. Com Juscelino Kubitschek, em 57. Estávamos nos piquetes, para piquetear Brasília. Mas sempre olhava para cá no pôr do sol, a partir de um certo tempo, e o fundo clamava: Goiânia, Goiânia, Goiânia. Ia bem lá, já tinha programa de rádio lá, a igreja estava crescendo lá, essa obra poderia ser lá, mas você estava aqui.
A vontade de Deus estava aqui. Essa era a vontade de Deus. E lutar contra isso é lutar contra Deus. E na medida que o sucesso foi chegando no ministério, a vontade, o clamor ia aumentando. O pôr do sol me machucava, me chamava, eu suspirava, minha alma suspirava como a de Davi, quando estava fora da sua terra. Esse desejo de ser arrebatado, de voltar para de onde você veio, de onde você veio, tem que ser inspirado por Deus, e às vezes pelas circunstâncias difíceis. Voltar, nunca mais. Negar esta mensagem, jamais. Ir para onde? Para qual grupo? Para qual igreja? Para onde iremos nós? Só de ti procede palavra de vida eterna. A igreja está muito longe de onde deve estar. É claro que ela está, irmão Brana. Ele está dizendo isso no 4º selo, parágrafo 19. Abraão, na condição que estava, não podia receber o filho. E nesse fundo que clama o fundo, segredo, um dos segredos dos 7 trovões, o menino estava comendo borracha. Lhe dava desejo de comer borracha. E ele pegava pedais de bicicleta. Ele pegava as borrachas na escola. E só queria comer borracha. Vontade, desejo de comer borracha. E a junta médica chegou à conclusão que faltava enxofre no corpo da criança, do garoto. E ele estava buscando em fonte errada. Aplicaram da forma correta o enxofre através de medicamentos e alimentação. E o menino parou a vontade de comer borracha, de comer credos, comer dogmas, comer organização religiosa, comer cultos, que não tem a substância da palavra, que não tem aquilo que a alma clama. O desejo faz buscar qualquer coisa, vê miragem no deserto, e a pessoa vai e salta, mergulha na areia pensando que é água. É a vontade, é a sede, um desejo que causa ânsia pela água. E mergulha-se em areia. E o profeta Amós, naturalmente com os olhos meio fechados, forçando um pouco a sua escrita, disse: e correrão para cima, com sede não de água, com fome não de pão, mas sim de ouvirem a palavra de Deus. E a palavra de Deus ecoa, rádio, internet, literaturas. E eles continuam clamando, clamando, clamando. Eles estavam clamando pelo Messias, o Messias passando no meio deles, para lá e para cá, realizando as obras do Messias. Eles tinham uma vontade, desejo
mas que se cumprisse a maneira deles, politicamente. A igreja mundana tem desejo de salvação, tem desejo de Cristo, tem desejo do Filho, tem desejo do arrebatamento, mas a sua maneira, e a sua maneira não virá. O arrebatamento está passando aí no meio dela, está ecoando nesta hora. Acorda, ó terra, desperta, ó terra, assim diz o Senhor. Arrebatamento está nesta hora, ecoando, ecoando, ecoando por você. Ó terra, levanta-te, desperta-te dentre os mortos, dos sepulcros, porque isto é assim diz o Senhor. Qual é a tua vontade, ó terra? É um novo presidente para solucionar o seu problema, é um novo conjunto, é um novo comando no exército, na polícia, nas polícias. Qual é a solução, ó terra? É uma intervenção divina. A noiva e o Espírito clamam, vontade, desejo. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vontade, entre aspas, vontade é a maior força que foi colocada à disposição do homem. Basta que ele acredite nela e assuma a responsabilidade por todos os caminhos que há de trilhar. Não é filosofia. Uma vontade que não controlamos torna-se uma arma perigosa. É o homem, uma mulher se torna uma vontade como uma sede insaciável, dioturna. Vontade de ser aquilo, não importa o meio, que interessa para aquela mulher é o fim. Passar por faculdades, por imundícias, sair de lá com a mente mais prostituída, muito mais do que a da samaritana. O profeta diz que a samaritana tinha mente virgem, e assim atravessar todos esses abismos para cumprirem vontade de ser, vontade de ter, vontade de alcançar. Vontade, desejo. E ele ainda completa dizendo: você tem capacidade de escolha, de decisão. Então ela se torna uma arma perigosa, tanto para aquele que acredita possuí-la, quanto para aqueles que o cercam. Vontade de ir para os céus, a nossa maneira, está levando milhões e milhões para o inferno. Você se torna responsável por tudo que você consegue, através de suas vontades, através de seus desejos. Você quer? Tome! Por isso Deus tem duas vontades, uma permissiva e outra perfeita. Mas
A maioria do meu povo que chama pelo meu nome, assim diz o Senhor, age pela vontade permissiva. Saul foi um rei ungido por Samuel para Israel, mas sob vontade permissiva de Deus. Davi era a vontade perfeita, mas o povo quis a vontade permissiva. Você quer? Casa-te. É uma vontade permissiva. Você quer? Casa-te. É uma vontade perfeita. É perfeita de Deus. Vontade de ver filhos grandes na sociedade, netos projetados na glória, que não passa de erva do campo, que cedo está bonita, formosa, mas de tarde está seca, incrédula, mais incrédulo que tudo, pronto para o fogo. Lá em Lucas capítulo 1, verso 38, Maria diz: cumpre-me segundo a tua palavra. Este era o desejo de Deus. Lá antes de existir uma molécula nessa terra, ele viu aquela menina de 17 anos. Ele disse: é você. Estava escrito, não nas estrelas, estava escrito no livro, no grande livro da vida do Cordeiro. Maria, a caminho do poço, será comissionada. Estava escrito o seu nome. Você não sabe, mas sabe, sua alma sabe, que Elias viria, e você abriria o seu coração e diria: sim, é difícil, mas esta é a tua vontade, portanto é minha. Eu quero, Elias. Ana tinha tanta vontade de ter um filho, levada pelo opróbrio que existia até então. E que maravilha é quando um fundo é clamado e nenhum demônio tem como responder, falsificar aquela resposta. Somente assim diz o Senhor: vai-te em paz, Deus já ouviu a tua petição. Deus cumpre a sua vontade, porque ela é inspirada por Ele próprio. Deus precisa de um Samuel, e é através de você. Deus precisa de um Isaac, velha Sara, caduca Sara. Deus precisa de um Isaac, e é através de você. É através desta igreja, é através desta mensagem que o Filho se manifestará. É através de você, porque a própria natureza geme com anseio, com vontade, o fundo clamando, nos rios poluídos, nas matas sofredoras, devastadas. Ora vem, Senhor Jesus, clamando pela manifestação do Filho. Vontade de ir no rápido, saudade de mamãe, saudade do meu Deus. Às vezes Ele tem que deixar você, para você ficar com saudade dEle. Ele tem que deixar você sozinha no Calvário, na cruz. Estou crucificada com Cristo, estou crucificado com Cristo.
Não pense que os céus são alcançados através de palmas de mãos. Você não pense para o céu levada por um marido, por uma esposa, por um pai, por uma mãe. Não, não pense assim por uma igreja, por um pastor bonzinho, te dando tapinhas nas costas. Não pense assim não. Não pense assim não. Pense assim: a minha vontade tem preço, minha vontade tem dor, minha vontade tem um caminho estreito. Fiquemos de pé, irmãos. Ver uma mãe estar com ela no jardim. Eu quero ver Abraão. Eu quero ver irmão Brana. Ainda que eu tenha que passar muita vergonha, mas eu quero encará-lo. Eu quero ver a Paulo. Jesus, 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 deixa-me sair disso. Deixa-me sair, Senhor. Fisicamente, mas não espiritualmente, desta mensagem. Deixa a igreja, meus ouvintes, meus participantes, nesta hora, quando estamos nos despedindo, dando o nosso abraço de hoje, pessoas que nunca vamos nos conhecer pessoalmente aqui na terra, estão nos ouvindo nesta hora e chorando também, com a mesma vontade, com o mesmo desejo. E nós vamos nos encontrar naquela grande reunião. Deus te abençoou, Deus te curou, Deus te libertou. Declare, declare vida eterna, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós agradecemos a